Uma escrava grávida descobriu um segredo nos livros da Casagrande que mudaria o destino de 89 pessoas para sempre. O que ela leu foi tão chocante que a senzala inteira silenciou. Mas o silêncio dela não foi de medo. Foi de estratégia. Hoje você vai descobrir como Joana usou sua alfabetização secreta para arquitetar o plano mais audacioso já visto naquela fazenda. Um plano que precisava dar certo, porque o tempo estava se esgotando. Mas antes, me conta aqui nos comentários. De que cidade você está assistindo essa história? E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão vermelho aqui embaixo agora. Vamos juntos resgatar histórias esquecidas de resistência e coragem. Bora lá! A senzala da fazenda Santa Cruz sempre foi preenchida por sussurros, lamentos e canções de resistência que ecoavam pelas paredes de pau a pique desde o amanhecer até o cair da noite. Era o som da sobrevivência, da memória ancestral mantida viva através de melodias que cruzaram o oceano nos porões dos navios negreiros. Mulheres trançavam cabelos enquanto contavam histórias de rainhas africanas. Homens consertavam ferramentas cantando em línguas que os senhores não compreendiam. Crianças brincavam com bonecas de milho inventando mundos onde eram livres. Mas naquela manhã sufocante de julho de 1871, um silêncio pesado e antinatural tomou conta do lugar como uma mortalha invisível. Todas as mulheres olhavam para Joana, a escrava grávida de 7 meses que carregava a barriga proeminente sob o vestido de algodão surrado. Ela estava de pé no centro do cômodo escuro, iluminado apenas pelos raios de sol que penetravam pelas frestas das tábuas mal ajustadas. Seus olhos, normalmente doces e tranquilos, estavam fixos na porta de madeira como se esperasse que algo terrível atravessasse aquele limiar a qualquer momento. As mãos tremiam ligeiramente enquanto agarravam um pedaço de pano branco, algo que ninguém ali reconheceu imediatamente, mas que carregava o peso de um segredo devastador. Joana havia descoberto algo que poderia mudar tudo, algo que faria o chão se abrir sob os pés de cada pessoa naquela comunidade de 89 almas. O medo congelava cada respiração naquele ambiente já sufocante pelo calor do meio-dia. Até as crianças, normalmente irrequietas e barulhentas, permaneciam paralisadas nos cantos, sentindo a gravidade do momento sem compreender completamente sua natureza. Maria das Dores, a parteira de cabelos brancos que já havia trazido ao mundo 3 gerações naquela fazenda, foi a primeira a se aproximar. O que aconteceu, filha? Perguntou com a voz rouca pelo tempo e pelo fumo das fogueiras. Joana abriu a boca para falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Como contar? Como destruir a pequena ilusão de estabilidade que mantinha aquelas pessoas funcionando dia após dia? Ela olhou para as barrigas de outras 3 mulheres grávidas ali presente, para os rostos cansados dos homens que chegavam cambaleantes depois de 14 horas na lavoura de café, para os olhos inocentes das crianças que ainda conseguiam sorrir apesar de tudo. E então, finalmente, encontrou forças para quebrar aquele silêncio. Precisamos conversar. Todos. Quando os homens voltarem, disse com uma voz que tentava ser firme mas traía o terror que sentia por dentro. O que descobri hoje na Casagrande vai mudar nossas vidas. Para sempre. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo, carregado agora não apenas de medo, mas de uma antecipação terrível. Cada pessoa ali sabia que mudanças, no mundo em que viviam, raramente eram para melhor. Joana trabalhava na Casagrande como mucama desde os 12 anos, quando foi separada da mãe vendida para uma fazenda no interior de Minas Gerais. Uma ferida que nunca cicatrizou completamente em seu coração. Ao longo dos 8 anos seguintes, aprendeu a se tornar invisível, uma sombra silenciosa que servia o chá, passava as roupas e limpava os aposentos sem nunca ser verdadeiramente vista pelos senhores. Mas Joana tinha um segredo que guardava como um tesouro perigoso. Ela sabia ler e escrever. Tudo começou quando tinha 15 anos e foi designada para cuidar do filho mais novo dos senhores, o pequeno Rodrigo, então com 6 anos. O menino tinha um preceptor que vinha 3 vezes por semana ensinar as primeiras letras, e Joana ficava no canto da sala de estudos, costurando ou organizando livros, supostamente alheia às lições. Mas seus ouvidos captavam cada palavra, seus olhos memorizavam cada letra escrita no quadro negro. À noite, na senzala, praticava com gravetos na terra batida,
desenhando as letras até que fizessem sentido, até que as palavras começassem a se formar como mágica diante de seus olhos. Com o tempo, tornou-se proficiente. Lia os jornais velhos que forrava as gavetas, os livros esquecidos nas prateleiras empoeiradas, as cartas deixadas sobre as mesas. Descobriu um universo inteiro de conhecimento que lhe fora negado, e cada palavra absorvida era um ato de resistência silenciosa. Mas naquela manhã de julho, enquanto limpava o escritório do Sr. Antônio Ferreira Guimarães, um homem de 50 anos, barriga proeminente e temperamento explosivo, Joana encontrou algo que transformou seu dom secreto em uma maldição terrível. Sobre a escrivaninha de jacarandá, parcialmente cobertos por outros papéis, estavam documentos financeiros. Normalmente, Joana os ignorava, focada apenas em não deixar rastros de sua presença. Mas uma frase chamou sua atenção: venda emergencial de propriedades para quitação de dívidas. Seu coração acelerou. Com mãos trêmulas e ouvidos atentos a qualquer som de passos, ela começou a ler. O que descobriu nas páginas seguintes foi devastador. A fazenda Santa Cruz estava falida. As dívidas acumuladas com a queda dos preços do café, os maus investimentos em outras empreitadas e o estilo de vida perdulário da família haviam levado a propriedade à ruína financeira. Mas o pior estava detalhado em uma carta de um comerciante de escravos da corte. O Sr. Antônio planejava vender todas as pessoas escravizadas separadamente para maximizar o lucro e cobrir os credores mais urgentes. Adultos fortes iriam para as fazendas de café do Vale do Paraíba, mulheres jovens para casas na cidade, homens mais velhos para trabalhos diversos no Nordeste, e as crianças seriam vendidas individualmente, separadas de seus pais para sempre. Joana leu a data planejada para o leilão. 15 de setembro, menos de 2 meses dali. Leu os valores estimados para cada categoria de pessoa, como se fossem cabeças de gado. Viu seu próprio nome em uma lista: Joana, 20 anos, grávida, mucama treinada, valor estimado reduzido pela gravidez, venda após o parto. Suas mãos tremeram tanto que quase derrubou os papéis. Com cuidado extremo, recolocou tudo exatamente como estava, cada documento no ângulo preciso, e saiu do escritório com as pernas bambas. Desceu as escadas da Casagrande em transe, o mundo girando ao seu redor. Na cozinha, fingiu-se doente, não foi difícil, considerando que realmente sentia náuseas. A cozinheira, uma mulher livre de cor chamada Benedita, permitiu que voltasse mais cedo para a senzala. Durante a caminhada pelo terreiro empoeirado, sob o sol escaldante, Joana sentia o peso daquele conhecimento como pedras em seus ombros. Ela sabia algo que todos deveriam saber, mas que destruiria qualquer paz que ainda restava naquelas vidas já tão sofridas. De volta à senzala, Joana enfrentava um dilema moral que parecia impossível de resolver. Sentada em seu jergão de palha, com as costas apoiadas na parede úmida que cheirava a mofo e suor acumulados, ela colocava repetidamente as mãos sobre a barriga, sentindo os chutes vigorosos do bebê que crescia dentro dela. Cada movimento era um lembrete doloroso do futuro que estava em jogo, não apenas o seu, mas de todos ali. Contar a verdade traria pânico e desespero imediatos. Ela conseguia imaginar perfeitamente as cenas: homens tentando fugir e sendo capturados pelos capitães do mato, açoitados até a morte como exemplo. Mulheres chorando inconsoláveis, incapazes de trabalhar, sendo punidas severamente. O Sr. Antônio, percebendo que o segredo havia vazado, antecipando a venda ou tornando suas vidas ainda mais miseráveis nos dias que restavam. O terror poderia até levar alguns ao suicídio, como acontecerá anos antes com um homem chamado Benedito, que se enforcou ao descobrir que seria vendido longe de sua família. Mas silenciar seria condenar todos à ignorância até o último momento, deixá-los acreditar que suas vidas continuariam naquela terrível mas conhecida rotina, apenas para serem surpreendidos quando os compradores chegassem. Seria negar-lhes qualquer chance, por menor que fosse, de se prepararem emocional ou praticamente. Seria uma traição àquelas pessoas que eram sua família escolhida, a única família que lhe restara depois que arrancaram sua mãe de seus braços 8 anos atrás. Joana olhou ao redor do espaço compartilhado. Ali estava Benedita pequena, de apenas 8 anos,
que a chamava de Tia Jo e adorava ouvir histórias antes de dormir. Como contar para aquela criança que provavelmente seria vendida para algum desconhecido em uma cidade distante? Ali estava também seu primo Tomás, o único parente de sangue que lhe restava, um homem de 25 anos de força descomunal que trabalhava na moenda do engenho. Como dizer a ele que toda a resistência que construiu, toda a dignidade que manteve apesar das correntes invisíveis, seria destruída em questão de semanas? E havia as outras grávidas. Luísa, de apenas 16 anos, esperando seu primeiro filho do ventre livre graças à lei que seria promulgada em breve, mas que chegaria tarde demais para salvá-la da venda. Catarina, com gêmeos na barriga e 3 outros filhos pequenos. E Rosa, que perderá 2 bebês em partos anteriores e via nessa gravidez uma última chance de ser mãe. Como contar a elas que seus bebês, quando nascessem, poderiam ser arrancados de seus braços antes mesmo de completarem 1 ano? A tarde transformou-se em noite, e Joana permaneceu imóvel, dividida entre o silêncio covarde e a verdade destrutiva. Foi Maria das Dores quem finalmente a tirou do transe. A velha parteira sentou-se ao seu lado com um gemido de joelhos cansados e segurou sua mão com firmeza. Filha, carregar um fardo sozinha não é coragem, é soberba. Seja lá o que descobriu, dívida conosco. Sozinha você vai se quebrar, e esse bebê precisa de uma mãe inteira. As palavras da anciã quebraram a represa que Joana havia construído. As lágrimas começaram a cair, silenciosas a princípio, depois em soluços que sacudiam todo o seu corpo. Maria das Dores a abraçou, e outras mulheres se aproximaram, formando um círculo de solidariedade sem precisar de palavras. Quando finalmente conseguiu falar, Joana contou tudo: os documentos, a falência, o plano de venda, as datas, os valores, cada detalhe terrível que sua memória havia guardado. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Então, inesperadamente, não foi desespero que tomou conta do ambiente, mas algo diferente. Maria das Dores, com seus 70 anos de vida e 50 de escravidão, falou com uma voz que carregava a autoridade de quem havia sobrevivido ao insuportável. Se vamos ser separados de qualquer forma, então não temos nada a perder. E pessoas sem nada a perder são as mais perigosas que existem. Não vamos aceitar esse destino caladas. Vamos lutar. A proposta de Maria das Dores pendia no ar como uma centelha prestes a iniciar um incêndio. Lutar. A palavra ressoava de forma diferente para cada pessoa presente naquele círculo que se formara no centro da senzala. Para alguns, significava a violência aberta que sempre terminava em morte e tortura. Para outros, era a fuga impossível através de quilombos que ficavam cada vez mais distantes e vigiados. Mas Maria das Dores tinha algo diferente em mente, e Joana, com sua capacidade de ler e compreender o mundo dos senhores, seria a chave. Não falo de pegar em armas, disse a velha parteira, e sua voz grave comandava a tensão absoluta. Isso seria nossa morte certa, e das crianças também. Falo de usar as armas deles contra eles. As palavras, os papéis, o dinheiro. Joana nos trouxe informação. Informação é poder, especialmente quando o inimigo não sabe que você a possui. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos atentos ao redor. Conheço pessoas. Pessoas livres. Pessoas que querem ver o fim dessa maldição que é a escravidão. Mas precisamos de um plano, e precisamos ser mais espertos do que eles. Foi assim que começou a aliança mais improvável que a Fazenda Santa Cruz já vira. Maria das Dores revelou algo que mantivera em segredo por anos. Sua rede de contatos se estendia muito além dos limites da propriedade. Como parteira, era frequentemente chamada para assistir partos em outras fazendas e até mesmo na cidade, a 12 quilômetros dali. Nessas viagens, desenvolvera relações com libertos, abolicionistas discretos e até alguns senhores que, por razões variadas, simpatizavam com a causa da liberdade. Entre esses contatos estava um comerciante chamado Joaquim Tavares, um homem de negócios pragmático que também financiava secretamente fugas e compras de alforrias. Mas como chegaremos até esse homem? Perguntou Tomás, o primo de Joana. Nenhum de nós pode simplesmente sair caminhando até a cidade. Seríamos capturados antes de chegar à estrada principal.
Era uma preocupação válida. Os movimentos dos escravizados eram rigidamente controlados, e qualquer ausência não autorizada era castigada com brutalidade. A resposta veio de um canto inesperado da senzala. João Ferreiro, um homem de 40 anos com mãos calejadas e costas marcadas por antigas cicatrizes de açoite, levantou-se. Ele era o único escravizado da fazenda com permissão oficial para circular entre propriedades. Sua habilidade excepcional em consertar ferramentas, engenhos e equipamentos agrícolas o tornará valioso demais para ser confinado. Senhores de fazendas vizinhas pagavam ao senhor Antônio pelo empréstimo dos serviços de João, e ele viajava regularmente, sempre acompanhado inicialmente, mas, com o tempo, ganhará confiança suficiente para fazer pequenos trajetos sozinho. Eu posso ser o mensageiro, disse João com sua voz calma e medida. Tenho uma viagem marcada para a cidade na próxima semana. Vou consertar o moinho do Sr. Costa, que fica a 2 ruas da loja de ferragens do tal Tavares. Posso entregar uma mensagem. Seus olhos encontraram os de Joana. Mas a mensagem precisa ser convincente. Precisa oferecer algo que um comerciante rico queira. Não podemos simplesmente pedir piedade. E ali, sob a luz fraca de lamparinas de óleo que fumegavam e projetavam sombras dançantes nas paredes, formou-se o trio que mudaria o destino de todos. Joana, a jovem grávida e letrada que compreendia o mundo dos papéis e números. Maria das Dores, a anciã sábia com sua rede de contatos e décadas de experiência em negociar nas entrelinhas do sistema. E João Ferreiro, o homem com mobilidade e a confiança dos senhores. Cada um trazia uma peça fundamental para o quebra-cabeças impossível que precisavam montar. Durante as 3 noites seguintes, enquanto os outros dormiam exaustos após jornadas brutais de trabalho, os 3 se reuniam em segredo no canto mais escuro da senzala, sussurrando tão baixo que mal se ouviam entre si. Joana compartilhou tudo o que sabia sobre as finanças da fazenda, não apenas o que lera nos documentos daquela manhã fatídica, mas informações acumuladas ao longo de anos de invisibilidade na Casa Grande. Ela sabia quanto o senhor devia, a quem devia, quais eram os prazos, quais propriedades poderiam ser vendidas primeiro. Maria das Dores forneceu o conhecimento sobre Joaquim Tavares. Ele era um ex-comerciante de escravos que, segundo ela, passará por uma conversão moral após a morte da filha de febre amarela, cuidada em seus últimos dias por uma escrava que a família libertou em gratidão. Desde então, usava sua riqueza e posição para secretamente financiar a liberdade de cativos, mas sempre de forma que não comprometesse seus negócios ou reputação pública. Era pragmático, não um idealista sonhador. João contribuiu com o conhecimento prático de como o mundo exterior funcionava. Em suas viagens, observara como negócios eram conduzidos, como homens de dinheiro conversavam, que tipo de argumentos os moviam. Não podemos apelar para sua bondade, disse ele. Temos que apresentar isto como uma oportunidade de negócio. Algo onde ele ganhe, nós ganhemos, e até o Sr. Antônio pense que ganhou. O plano que emergiu dessas conversas noturnas era ousado ao ponto da temeridade, mas tinha uma lógica interna que poderia, talvez, funcionar. Usariam o conhecimento de Joana sobre as finanças da fazenda, incluindo informações sobre dívidas de outras propriedades que ela ouvirá sendo discutidas, como moeda de troca. Ofereceriam a Tavares um mapa detalhado do cenário financeiro local, informações valiosas para qualquer comerciante. Em troca, pediriam que ele interviesse para negociar uma compra coletiva das alforrias a um preço reduzido, aproveitando o desespero financeiro do Sr. Antônio. Era arriscado, complexo e dependia de dezenas de variáveis fora de seu controle. Mas era a única chance que tinham, e Joana, colocando a mão sobre a barriga onde seu filho crescia, jurou que tentaria até o último fôlego. O amanhecer do 4º dia trouxe consigo uma clareza perigosa. Joana, Maria das Dores e João Ferreiro haviam transformado fragmentos de esperança em um plano estruturado, mas a complexidade do que pretendiam fazer era assustadora. Sentados em círculo, com um pedaço de carvão e tábuas de madeira velha servindo como papel improvisado, finalizaram cada detalhe da estratégia que poderia salvá-los ou condená-los definitivamente. Primeiro passo, disse Joana, sua voz baixa mas firme, traçando linhas no pó do chão.
João leva uma mensagem escrita para Tavares. Mas não pode ser uma súplica desesperada. Precisa ser uma proposta de negócio que desperte a ganância dele, não a piedade. Ela havia passado a noite anterior elaborando mentalmente cada palavra, cada argumento que tornaria sua causa irresistível para um comerciante pragmático. Vou escrever tudo de forma que pareça vir de um informante anônimo bem posicionado. Oferecerei a ele informações privilegiadas sobre 5 fazendas da região, suas dívidas, seus credores, seus prazos. Informações que valem ouro para alguém que comercializa em crédito e propriedades. Maria das Dores assentiu pensativa, seus olhos experientes avaliando cada ângulo. E em troca, um homem como Tavares não dá nada de graça, mesmo com sua suposta consciência abolicionista. Ele precisa ganhar algo concreto, não apenas a satisfação de fazer o bem. Era uma verdade dura, mas necessária. O idealismo sem pragmatismo não sobrevivia no mundo real, especialmente não no mundo brutal do comércio de vidas humanas. Em troca, continuou Joana, pediremos que ele se apresente ao Sr. Antônio como um investidor interessado em uma transação alternativa. Em vez de vender todos nós separadamente em leilão, o que geraria falatório e mancharia a reputação da família Guimarães, ele proporia comprar nossas cartas de alforria coletivamente por um preço que cubra as dívidas mais urgentes. Mas aqui está o truque. Tavares ficaria com uma porcentagem do trabalho futuro. Transformaria a fazenda em uma propriedade de parceria, onde nós, agora libertos, trabalharíamos mediante pagamento justo, e ele receberia uma comissão sobre a produção pelos próximos 5 anos. João soltou um assobio baixo. É engenhoso. O Sr. Antônio preserva a honra, evita o escândalo público de um leilão de escravos, mantém a fazenda funcionando e ainda tem trabalhadores experientes. Tavares investe dinheiro agora, mas recupera com lucro ao longo dos anos. E nós? Ele fez uma pausa, quase sem acreditar nas palavras que saíram de sua boca. Nós ficamos livres e com trabalho garantido. Mas há riscos enormes, advertiu Maria das Dores. Se o Sr. Antônio desconfiar que a informação vazou da casa, Joana será vendida imediatamente ou coisa pior. Se Tavares decidir que o risco não vale a pena ou, pior ainda, se decidir trair nossa confiança e usar as informações apenas para seu próprio benefício sem nos ajudar, estaremos perdidos. E se João for pego carregando mensagens secretas? Ela não precisou terminar a frase. Todos sabiam o que acontecia com escravos acusados de conspiração. Por isso a mensagem não pode ter meu nome, nem qualquer indicação de que veio de dentro da fazenda, disse Joana. Vou escrever como se fosse um funcionário descontente da Casagrande, alguém livre que tem acesso aos documentos. Vou usar papel roubado do escritório, tinta de qualidade, caligrafia caprichada. Nada que sugira origem escrava. João entregará dizendo apenas que um homem misterioso lhe pagou uma moeda para fazer a entrega, nada mais. Durante os 2 dias seguintes, Joana executou a parte mais arriscada de todo o plano. Precisava roubar papel de boa qualidade, tinta e lacre da Casagrande sem ser notada. Cada item era guardado cuidadosamente pelo Sr. Antônio, que controlava até mesmo o uso de seus próprios suprimentos de escritório. Joana aproveitou um momento em que ele saiu para resolver assuntos na cidade, e a senhora Guimarães estava entretida com as visitas de amigas. Com mãos trêmulas mas determinadas, pegou 3 folhas de papel fino, um pequeno frasco de tinta quase vazio que não seria sentido falta, e uma vela de lacre vermelha. Naquela noite, escondida atrás da senzala onde a luz do luar mal chegava, Joana escreveu a carta que mudaria suas vidas. Cada palavra foi escolhida com cuidado meticuloso. Ela assumiu a persona de um conhecedor dos negócios locais que tinha informações valiosas sobre oportunidades de investimento. Listou, com precisão impressionante, detalhes sobre as dívidas de 5 propriedades, incluindo valores exatos, nomes de credores e datas de vencimento que ouvirá sendo mencionados em conversas na Casagrande ao longo de meses. Ofereceu essas informações como prova de sua credibilidade. Então, apresentou a oportunidade. A Fazenda Santa Cruz estava prestes a realizar uma venda emergencial de seus escravizados,
mas havia uma alternativa mais lucrativa e discreta. Um investidor visionário poderia propor ao Sr. Guimarães uma transação que preservasse sua honra: a compra das alforrias mediante um acordo de parceria futura. Joana detalhou os números: quanto o senhor precisava imediatamente, quanto poderia ser pago a prazo, qual seria o retorno esperado em 5 anos de produção com trabalhadores livres motivados. Fez os cálculos mostrarem que Tavares dobraria seu investimento. E no final, acrescentou uma linha que era tanto um apelo quanto uma ameaça velada: esta informação está sendo oferecida apenas ao senhor porque sua reputação como homem de negócios discreto e de consciência é conhecida. Outros comerciantes estão de olho nesta oportunidade, mas nenhum com a sensibilidade necessária para executá-la da maneira correta. Tempo é essencial. Quando terminou, Joana dobrou a carta cuidadosamente, derreteu a cera vermelha e selou o envelope com a impressão de um botão de latão que encontrara. Não era um selo oficial, mas dava aparência de formalidade. Escreveu no envelope: ao estimado Sr. Joaquim Tavares, assunto: oportunidade de investimento confidencial. Suas mãos tremiam tanto que a última palavra ficou ligeiramente borrada. João recebeu a carta como se fosse feita de brasas vivas. Ele entendeu perfeitamente o peso daquele pedaço de papel. Era suas vidas, suas esperanças, talvez suas mortes, tudo condensado em tinta sobre fibras vegetais. Vou proteger isto com minha vida, prometeu, escondendo o envelope dentro da camisa, depois dentro de uma barra oca de ferro que carregaria como parte de suas ferramentas de trabalho. Se algo der errado, se eu sentir qualquer perigo, vou destruir a carta imediatamente. Eles nunca encontrarão evidências. Na manhã da viagem, João partiu antes do amanhecer com sua carroça carregada de ferramentas, autorização escrita do Sr. Antônio e o segredo que poderia libertá-los ou destruí-los. Joana, Maria das Dores e todos os outros que agora sabiam do plano passaram o dia em agonia silenciosa, realizando suas tarefas mecanicamente enquanto suas mentes estavam a 12 quilômetros de distância, imaginando cada possível resultado daquela missão impossível. João Ferreiro nunca sentirá o peso de 12 quilômetros como naquela manhã. A estrada de terra batida que ligava a fazenda Santa Cruz à cidade sempre lhe parecerá uma jornada simples, mas agora cada curva escondia perigos imaginários, cada som de cascos de cavalo ao longe fazia seu coração disparar. A barra oca de ferro onde escondera a carta batia ritmicamente contra outras ferramentas na carroça, e aquele som metálico parecia gritar seu segredo para todo o mundo. Chegou à cidade por volta do meio-dia, quando o sol escaldante esvaziava as ruas principais e empurrava as pessoas para dentro das casas e lojas em busca de sombra. Era o momento perfeito: menos testemunhas, menos perguntas. João dirigiu a carroça até a propriedade do Sr. Costa, onde passaria as próximas horas consertando o moinho de cana. Trabalhou com eficiência mecânica, sua mente dividida entre as engrenagens que ajustava e o plano que precisava executar. No meio da tarde, pediu permissão para ir até a ferragem comprar peças de reposição, uma desculpa que preparara cuidadosamente. O Sr. Costa, um homem idoso e distraído, acenou com a mão sem muito interesse. João caminhou pelas ruas da cidade com passos medidos, forçando-se a não parecer apressado ou nervoso. A loja de Joaquim Tavares ficava na rua principal, um estabelecimento amplo que vendia de tudo: ferramentas agrícolas, tecidos importados, especiarias, e discretamente, como Maria das Dores havia mencionado, também intermediava negócios de propriedades e créditos. Quando João empurrou a porta de madeira e um sino anunciou sua entrada, encontrou um ambiente surpreendentemente organizado e limpo. Prateleiras bem arrumadas, chão varrido, um balcão de madeira polida. Atrás do balcão estava um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, óculos pequenos empoleirados no nariz, vestido de forma simples mas elegante. Joaquim Tavares tinha a aparência de alguém que pesava cada palavra antes de pronunciá-la. "Posso ajudá-lo?", perguntou Tavares, e seu tom era educado mas não excessivamente amigável, um comerciante avaliando um potencial cliente. João sentiu o peso da carta contra seu peito como se queimasse através da roupa. Por um momento de pânico, considerou desistir, inventar uma desculpa qualquer e sair dali. Mas então pensou em Joana grávida,
nas crianças da senzala, em sua própria vida que poderia acabar separado de todos que conhecia. Senhor Tavares, começou João, mantendo a voz firme. Um homem me parou na estrada hoje cedo e me pagou R$ 20 para entregar isto ao senhor. Disse que era urgente. Colocou a carta selada sobre o balcão como se fosse algo comum, apenas um serviço prestado. Tavares pegou o envelope, examinou o selo de cera, leu seu nome escrito em caligrafia elegante. Seus olhos, João notou, se estreitaram ligeiramente. O interesse fora despertado. Que tipo de homem? Perguntou Tavares casualmente, mas João percebeu a intensidade por trás da pergunta. Não saberia dizer, senhor. Estava ainda escuro, ele ficou nas sombras. Bem vestido, pela voz. Talvez um administrador de fazenda ou algo assim. Não quis se identificar, apenas disse que o senhor saberia do que se tratava. João encolheu os ombros com estudada indiferença. R$ 20 é R$ 20. Não fiz perguntas. Tavares assentiu lentamente, claramente satisfeito com a descrição. Você pode ir. Se eu precisar de resposta, onde o encontro? João forneceu as informações sobre o trabalho na propriedade do Sr. Costa, acrescentando que ficaria na cidade por 2 dias. Tavares acenou com a cabeça e João saiu da loja, suas pernas tremendo tanto que precisou se apoiar na parede do lado de fora por um momento antes de conseguir caminhar de volta. Enquanto isso, dentro da loja, Joaquim Tavares fechou a porta, virou a placa para fechado temporariamente e levou a carta para seu escritório nos fundos. Quebrou o lacre, desdobrou o papel fino e começou a ler. Sua expressão mudou gradualmente de curiosidade neutra para interesse crescente, depois para algo que beirava a admiração. Quem quer que tivesse escrito aquilo sabia exatamente o que estava fazendo. As informações sobre as 5 fazendas eram específicas demais para serem inventadas. Nomes completos de credores, valores exatos até os centavos, datas precisas. Tavares conhecia 3 daquelas propriedades e podia verificar a veracidade imediatamente. Se a informação sobre as outras 2 fosse igualmente precisa, isso valia uma fortuna. Alguém com acesso privilegiado a documentos financeiros confidenciais estava oferecendo um mapa do tesouro dos negócios locais. Mas o que realmente capturou sua atenção foi a proposta sobre a fazenda Santa Cruz. Tavares conhecia Antônio Ferreira Guimarães de reputação, um homem orgulhoso, mau administrador, afundado em dívidas mas obcecado em manter as aparências. A ideia de uma venda pública de escravos seria humilhante para a família. Uma alternativa discreta, embalada como investimento visionário e modelo progressista de parceria, poderia realmente atrair o homem. E os números? Tavares refez os cálculos mentalmente. Se a fazenda produzisse mesmo metade do projetado, ele triplicaria o investimento em 5 anos. Mas havia algo mais naquela carta que intrigava Tavares. A linguagem, os argumentos, tinham uma urgência subjacente que não combinava com um simples informante ganancioso. Havia algo pessoal ali, algo que o conhecedor de negócios locais não estava dizendo. Tavares era perspicaz o suficiente para reconhecer quando alguém tinha motivações além do dinheiro. E essa intuição, combinada com suas próprias inclinações abolicionistas crescentes, fez com que visse naquela proposta não apenas uma oportunidade de lucro, mas talvez uma chance de fazer algo significativo. Durante as próximas 24 horas, Tavares trabalhou freneticamente. Mandou mensageiros discretos verificarem as informações sobre 2 das fazendas mencionadas, ambas confirmadas com precisão impressionante. Consultou seus próprios livros contábeis e fez projeções financeiras sobre a fazenda Santa Cruz. Preparou documentos legais que poderiam formalizar o tipo de acordo proposto. E finalmente, vestiu seu melhor terno, penteou o cabelo cuidadosamente e preparou-se para fazer uma visita não anunciada a Antônio Ferreira Guimarães. João, enquanto isso, passava os 2 dias mais longos de sua vida terminando o trabalho no moinho e esperando. Não havia como saber se Tavares havia sequer lido a carta, se havia acreditado, se faria algo. Na noite do 2º dia, quando já se preparava para voltar à fazenda de mãos vazias e coração partido, um menino de rua apareceu com um bilhete. O assunto está sendo tratado.
Mantenha discrição absoluta. T. Eram apenas 8 palavras, mas João as leu dezenas de vezes durante a viagem de volta. Quando chegou à fazenda Santa Cruz ao amanhecer do terceiro dia, encontrou Joana e Maria das Dores esperando ansiosamente perto da senzala. Não precisou falar, seus olhos brilhantes diziam tudo. A carta fora entregue. O jogo havia começado. Agora restava esperar e rezar para que Joaquim Tavares fosse mesmo o homem que Maria das Dores acreditava ser. 3 dias depois, a fazenda Santa Cruz recebeu uma visita inesperada. Joaquim Tavares chegou em uma carruagem elegante, levantando poeira vermelha no caminho. Joana, estendendo roupas no varal, reconheceu-o pela descrição de João e seu coração disparou. Este era o momento da verdade. Tavares apresentou-se ao Sr. Antônio como comerciante interessado em oportunidades de negócio. Quando a Sra. Guimarães pediu café, Joana aproveitou para entrar na sala e ouvir a conversa. Tavares foi magistral. Falou sobre proprietários visionários em São Paulo experimentando novos modelos de trabalho, sobre mudanças políticas inevitáveis com a lei do ventre livre que se aproximava. Proprietários que se antecipam são vistos como progressistas, disse Tavares. Aqueles que esperam serem forçados perdem o controle da narrativa. Propôs fornecer capital para reorganizar a fazenda com trabalho assalariado, recebendo porcentagem dos lucros por 5 anos. Tudo embalado em linguagem de investimento, evitando mencionar diretamente a abolição. Quando Antônio questionou sua credibilidade, Tavares mostrou sua carta mais forte. Informações precisas sobre dívidas de propriedades vizinhas, exatamente os dados que Joana fornecera. Os olhos do fazendeiro se arregalaram. Tavares claramente tinha acesso privilegiado, estabelecendo-se como confiável. O que Antônio ignorava era que aquelas informações vinham de sua própria casa, ouvidas por uma escrava invisível. Impressionante, admitiu Antônio. Tavares então revelou sua condição. Parte do capital compraria cartas de alforria, transformando escravos em trabalhadores livres contratados. O silêncio foi tenso. Joana sentiu as pernas fraquejarem. Mas Tavares continuou, seria apresentado como ato voluntário seu, antecipando mudanças. O senhor seria visto como líder progressista. Antônio estudou os números, o orgulho lutando contra a necessidade. Preciso pensar. Tavares deu-lhe uma semana, advertindo que o tempo era crucial. Depois que partiu, Joana reportou tudo na senzala. Os 7 dias seguintes foram agonia pura, até que João trouxe a notícia. Tavares receberá resposta positiva. As negociações formais começariam. As semanas seguintes foram tensas. Tavares tornou-se presença frequente na fazenda, sempre com documentos e cálculos. Joana observava de seus pontos de invisibilidade, garantindo que nenhum detalhe fosse esquecido, que nenhuma vida ficasse de fora da papelada. O acordo foi estruturado em fases para não chocar o orgulho de Antônio. Primeiro famílias com crianças, depois trabalhadores especializados, finalmente os demais. Mas durante uma visita crucial, Joana ouviu algo que congelou seu sangue. Antônio disse: "E quanto à mucama Joana? Ela está grávida, mas é excepcionalmente útil. Preferiria mantê-la mais tempo." Joana sentiu o mundo girar. Depois de tudo, poderia ser deixada para trás? Mas Tavares foi inflexível. Senhor Guimarães, o sucesso deste modelo depende de não criar exceções arbitrárias. Mães grávidas com bebês que nascerão livres, mantê-las escravizadas seria cruel e juridicamente complicado. Sugeriu que ela poderia ser contratada como empregada assalariada após a libertação. Naquele momento, Joana compreendeu que Tavares não era apenas oportunista. Havia verdadeira convicção moral ali. Setembro chegou, e no dia 15, a data original do leilão planejado, aconteceu algo radicalmente diferente. Todos foram reunidos no terreiro, não para punição, mas para ouvir palavras impossíveis. Um tabelião começou a ler nomes: Joana, Maria das Dores, João Ferreiro. 25 nomes, 25 cartas de alforria assinadas. Quando Joana recebeu a sua, leu tremendo: "Fica livre de toda a escravidão, podendo ir e vir aonde quiser."
Lágrimas corriam por todos os rostos. Maria das Dores, livre aos 70 anos, abraçou Joana como nunca antes pudera. Tavares anunciou que todos receberiam contratos de trabalho assalariado, moradia e a escolha de permanecer ou partir. Nos meses seguintes, as outras fases se completaram até que, em janeiro de 1872, todas as 89 pessoas estavam livres. Joana deu à luz Helena em outubro, a primeira criança nascida livre naquela terra de sofrimento.